Você sabia que o trem de pouso é uma das partes mais críticas de um aeromodelo gigante? E sim, eu tive problema tanto com o trem de pouso principal quanto com a bequilha do meu Extra 120 cilindradas. Eu sou Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo é Assim. Eu acho que vocês já devem ter percebido que em alguns vídeos anteriores eu me refiro como este ano sendo 2019 e ano passado sendo 2018. Eu queria dizer para vocês que toda esta série aqui do Extra, exceto este episódio aqui, foi gravado em 2019, porque aqui no canal nós temos uma política de produzir conteúdo com bastante antecedência para, é claro, garantir que vocês não fiquem sem vídeos. Então é apenas este vídeo aqui que foi gravado em 2020 e foi por causa dele que esta série não foi ao ar anteriormente. Então se você quer acompanhar toda a série do Extra e não quer perder nenhum vídeo que nós postamos aqui, eu já vou pedir para você se inscrever no botãozinho aqui embaixo e faça parte desta grande família Aeromodelismo é Assim. Bem, vamos começar primeiro com a bequilha do Extra. O que acontecia com ela? Na verdade, eu estava taxiando o meu aeromodelo e de repente eu ficava sem comando. Ou seja, eu virava todo o leme para um lado e o avião não virava. De repente, ele virava de uma vez, aí eu queria andar reto porque a curva já tinha terminado, eu soltava o comando, a bequilha ficava travada na posição e o avião dava mais uma volta. Ou seja, a bequilha estava horrível. E por que tudo isso acontecia? Porque se vocês olharem nesta foto, por exemplo, vocês vão ver que a haste da bequilha antiga do meu Extra era de alumínio. E um alumínio que não era tão duro assim. Então, mesmo que eu fizesse os pousos mais tranquilos, mesmo que eu tratasse o avião da melhor maneira, a cada certo tempo eu precisava ir lá e desentortar a bequilha, porque ela começava a entortar e começava a ir para trás. E aí entra um segundo problema dessa bequilha. Como as molas são tracionadas para a parte traseira do leme, quando ela entorta e vai mais para trás, essa mola perde a pressão. Então você deixa de ter um comando, como eu posso dizer, bem guiado, né? Bem travado ali, e como as molas estão moles, tanto para um lado quanto para o outro fica complicado de dar comando. E aí acontece o que eu expliquei anteriormente. Eu dou comando, ele não responde, quando ele responde, ele fica lá comandado mesmo que eu solte o stick. Então isso é um problema muito grande. Então foram esses problemas, somado a um outro que eu vou explicar agora, que me levaram a trocar totalmente a bequilha do Extra. Porém, este outro problema foi ocasionado por mim. Eu via que a bequilha tinha uma folga no seu eixo, né? Porque nós temos o braço da bequilha aqui e depois temos o eixo onde a roda passa. E entre essas duas peças havia uma folga. E eu pensava em um primeiro momento que essa folga fosse o problema de tudo. Falei, tá folgada, às vezes ela torce e acaba travando, né? Falei, eu vou consertar, né? Como eu gosto de mexer em tudo, desmontar tudo, fui mexer nessa bequilha. Consegui desmontar. Quando eu estava montando uma parte, eu acabei quebrando o eixo. Então eu quebrei num ponto, que era um eixo liso, né? Onde tinha contato com a haste da bequilha, com uma porca por cima para realizar o travamento. E eu quebrei bem essa rosca. E agora, né? O que eu vou fazer para consertar isso? Eu encontrei um parafuso, se eu não me engano, era um parafuso M5 aqui em casa, e consegui montar todo o conjunto, em vez de agora num eixo liso, no parafuso M5. Então, onde era liso anteriormente, que tinha contato com outra parte lisa da bequilha, acabou tendo uma rosca. Aqui na bancada tudo funcionava perfeitamente, dava comando, voltava, mas eu não tinha pressão em cima da roda, né? Porque o avião geralmente fica de dorso quando você está mexendo e não tinha peso nenhum em cima dessa roda. Ok, quando eu fui para a pista, o problema acabou se agravando, porque cada vez mais a bequilha enroscava. Antes era um eixo liso. Então,
liso com liso acabava deslizando bem. A partir do momento que eu coloquei uma rosca, essa rosca começou a cavocar a parte da bequilha de alumínio, começou a travar e aí sim a bequilha travava enquanto eu estava comandando. Inclusive várias vezes eu tive que cortar o motor do avião na pista e ir lá manualmente pegar o avião e trazer para o hangar. E eu me lembro também de algumas vezes eu ter que pedir para algum amigo meu ir lá e virar o avião, ou eu mesmo ir na pista, virar o avião, deixar ele alinhado, porque era impossível taxiar com a bequilha antiga. Então todos esses foram os problemas que me levaram a trocar de bequilha. Bem, e aí tive que comprar uma bequilha nova. Qual bequilha comprar? Eu já conhecia essa má fama, digamos assim, de bequilha para aeromodelo Giant. Todo mundo que tem um Extra, que tem algum outro modelo acrobático, reclama das bequilhas. É a roda que quebra, é o eixo que quebra, é o problema dessa molinha. Então já estava um pouco esperto em relação a isso e eu queria algo que realmente solucionasse o meu problema. Eu não queria outra bequilha para ser mais um problema no meu avião. Então eu acabei achando uma bequilha da Hangar 9 de fibra de carbono, que já vinha todo o conjunto, desde conjunto de mola, o braço que vai fixado no servo, roda, vinha tudo. Comprei essa bequilha que, se eu não me engano, serve até para aeromodelo 42%, ou seja, uma classe de aeromodelo acima do meu, que acaba aguentando até mais peso do que ela vai ser exigida, e com essa bequilha resolveu o problema do Extra. Pensa num avião que ficou gostoso de comandar no chão. Você está taxiando, pode cabrar tudo, né, para que o avião não pilone, que é um procedimento normal em aviões convencionais, que ela não trava. Esse era um dos problemas que agravava quando eu tinha a bequilha antiga, porque quanto mais pressão eu colocasse na bequilha, mais ela enroscava. Então muitas vezes eu queria virar, eu tinha que soltar o profundor, deixar em neutro, para eu conseguir virar e depois cabrar de novo, o que acaba sendo um risco, ainda mais aviões com hélices caras, passa numa pedrinha ali, inventa de pilonar, já viu o que acontece, né? Com essa bequilha não, eu posso cabrar totalmente. Eu dei comando, o avião vira, eu soltei o comando, o avião para. É incrível a diferença entre uma bequilha ruim, que tinha problema, não sei se ela era ruim assim com outro dono ou qualquer coisa nesse sentido, mas que ficou ruim depois que eu acabei usando, com uma bequilha boa, uma bequilha nova. Eu já estou usando essa bequilha mais ou menos 1 ano e meio, que foi quando a outra deu problema, foi mais ou menos quando eu troquei a hélice. Quem nos acompanha no Instagram já viu foto dessa bequilha, né? Essa foto aqui, por exemplo. Então, por isso que eu digo, acompanhe-nos pelo Instagram, que tem muita foto de bastidor, foto do que eu tô fazendo na oficina, foto de quando eu vou pra pista voar, porque para quem não sabe, eu sou aeromodelista, tá? Eu não sou jornalista ou nada do tipo, sou simplesmente um aeromodelista como você. Então eu acabo sempre postando lá. Então siga @aeromodelismoeassim no Instagram também. E com essa bequilha tudo ficou resolvido. Eu fiquei sinceramente apaixonado por ela, porque agora eu nem lembro que o avião tem bequilha, de tão bom que ficou assim, de verdade. Pessoal, já queria dar um outro aviso para vocês, que provavelmente vocês já estão sabendo, né? Se vocês acompanham o canal, que agora o canal tem uma loja, loja.aeromodelismoeassim.com.br. E o que você encontra lá? Todos os produtos com marca própria do canal, como por exemplo esta camiseta que eu estou usando agora. Então se você quer essa camiseta, quer um boné do canal ou qualquer outro produto que nós temos lá, como por exemplo chaveiros abridores de garrafa, tem bastante coisa legal, recomendo que vocês entram, acesse lá o nosso site. E só para avisar, né, como o mundo tá meio bagunçado por causa dessa pandemia, enquanto os correios estiverem funcionando, nós estaremos despachando os produtos até o final do nosso estoque. Então, quando o estoque acabar, eu não sei o que vai acontecer, provavelmente vai demorar um tempo para repor. Mas tudo que tem estoque agora, nós enviamos enquanto os correios estiverem funcionando. Beleza? Entre lá no nosso site e confira os nossos produtos. E a segunda alteração, referente ao trem de pouso, um pouco menos importante do que a bequilha, é claro, porque não influencia diretamente no controle de solo, e sim é algo mais estético, foi o acabamento que eu dei no trem de pouso. Anteriormente,
o avião tinha um rasgo na barriga que onde o trem de pouso era fixado. Então, se você pegasse a linha da barriga do avião, provavelmente uns 2 ou 3 centímetros para baixo era onde o trem de pouso era fixado. E o que acontecia com esse buraco? Nada, além de entrar um pouco de óleo em vãos ali do trem de pouso que não dava para limpar tudo. Mas não tem problema nenhum, ficava um pouquinho sujo ali, eu limpava só o que tinha por fora e ok, sem problemas. Mas em voo, às vezes você estava voando e você via aquele rasgo embaixo da barriga do avião. Como eu disse, é puramente estético. E foi essa uma das modificações que eu fiz. Eu fiz um complemento ali embaixo na fuselagem. Claro, foi toda uma estrutura feita no avião, feita em balsa, construído, colado, reforçado e depois finalmente entelado para fazer essa cobertura. Então eu construí uma parte do avião para colocar ali. Depois do primeiro voo, eu gostei demais, porque agora a barriga do avião em voo ficou linda, porque ela é inteira branca, ela é inteira lisa, não tem mais aquela abertura do trem de pouso, não tem mais aquele trem de pouso, né, que na abertura ficava cinza, se destacando de maneira muito forte. E o melhor, para limpar ficou bem mais fácil, porque o fechamento dessa tampa não foi feita com parafuso, ou seja, ela não tem nenhum buraco, não tem nada. Eu simplesmente grudei-a na fuselagem com o material de entelagem, com o próprio monocoque que eu entelei. Então eu entelei a tampa, deixei ela entelada perfeitamente, coloquei no lugar e entelei 2 faixinhas, tanto em uma lateral dela quanto em outra lateral dela. Então o que acontece? Agora o óleo que cai ali, ele fica só na superfície. Então você vem e limpa de uma vez só e tá resolvido o problema. Isso foi muito bom, porque facilitou para a limpeza e também foi muito bom porque deixou o avião bem mais bonito em voo. Um segundo detalhe que eu também queria ter feito, mas infelizmente não foi possível porque a data de postagem desse vídeo chegou e também porque eu ainda não encontrei nenhuma solução mais adequada para fixar, foi a colocação desses acabamentos aqui no trem de pouso. Então a fuselagem do avião está aqui, a perna do trem de pouso sai aqui e você encaixa isso. Então o trem de pouso acaba saindo por aqui. É um acabamento aerodinâmico, mas eu diria que é bem mais estético do que aerodinâmico. Então isso aqui em vários aviões tem, alguns são mais estreitos, alguns são mais compridos como esse aqui é bem grande inclusive, o do lado direito é diferente do lado esquerdo e ele serve para deixar o avião mais bonito. Então você vai ver que tem um acabamento ali como os aviões grandes têm, né? Como os extras grandes têm. E eu queria deixar um agradecimento muito grande ao Cristiano lá da CiaFly que me enviou esse acabamento. Já faz um tempinho também, foi na época que eu estava fazendo as outras modificações no extras e em breve eu vou fazer a colocação desse acabamento no extra. E eu não vou fazer vídeo para isso, tá? Mas eu vou postar lá no Instagram, por isso que eu falo que é muito importante você também nos seguir pelo Instagram. E a última modificação, e a mais simples, digamos assim, que eu fiz no extra, foi o envelopamento do trem de pouso com papel de carbono. Então eu não coloquei um trem de pouso de carbono no meu extra, até porque ele custa bem caro e eu não tô afim de gastar tudo isso para mudar um trem de pouso que já está funcionando. Mas como eu precisava melhorar o acabamento no trem, porque algumas vezes que eu acabei desentortando, eu marquei a pintura, o trem de pouso era bonitinho pintado em cinza. Aí eu coloquei na morsa, acabei marcando, descascando um monte de coisa. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu quase pintei esse trem, eu quase mandei para um amigo pintar esse trem. Mas aí eu estava aqui em casa, falei, o que eu posso fazer para ter um custo baixo e um acabamento legal? Lembrei que eu tinha o vinil de carbono e falei, vou entelar. Então eu peguei, entelei tanto por cima, por baixo, fiz todo o acabamento no trem de pouso e ficou legal. Na primeira vez que eu levei para a pista, a impressão que eu tive é que alguma parte de baixo já começou a soltar. Eu não tenho certeza disso, é bom que se deixe uma observação com relação a isso. Pode ser que o trem de pouso solte a entelagem, tá? O trem de pouso soltado do avião não, porque está muito bem parafusado. E um outro problema que eu detectei é que quando você vai pôr a porca, tanto a porca do eixo da roda quanto os parafusos que prendem a polaina, quando você aperta, ele roda o material e acaba amassando, rasgando, fica bem feio.
Então ali a minha ideia é colocar uma plaquinha de carbono por trás que já resolve esse problema. E a questão de soltar, talvez passar uma colinha, passar um CA, alguma coisa assim para deixar bonito, né? Porque senão daqui a pouco tá todo soltando, todo rasgando, mas é uma opção para você que quer ir deixar seu avião com cara de bastante carbono, né? Já que o meu avião, por exemplo, tem hélice de carbono, bequilha de carbono, spinner de carbono, o trem de pouso também fica aparecendo, mas vocês sabem que não é apenas um envelopamento. E no voo também deu um acabamento bem legal. Eu imagino quando eu colocar esses acabamentos aqui, aí o avião vai ficar show de bola mesmo, todo carenado, todo bonitinho. E essa questão de ter que desentortar o trem, tirando quando eu fiz esse pouso forçado aqui, porque a linkagem do profundor soltou, eu pensava ser devido aos pousos, mas na verdade não era questão do rack de teto, a maneira que eu amarrava o avião no rack de teto, puxando as pernas para a lateral, que faziam com que o meu trem de pouso abrisse. Já resolvi esse problema, vai ter um episódio exclusivo relativo ao rack de teto, então nós vamos voltar a debater essa questão de trem de pouso que abre aqui, tá? Então saibam que não era devido a pouso. Quem acompanha lá no Instagram sabe que meus pousos não são catrapos. Espero que vocês tenham entendido que realmente trem de pouso é um mega problema para aeromodelo grande. E eu estendo isso principalmente a aviões com trem de pouso retrátil. Se você nunca teve um avião com trem de pouso retrátil, quando você tiver o seu primeiro, você vai saber o que eu estou falando. É mais um conjunto que dá muito problema. Por melhor que seja o conjunto de máquina, de strut, sempre vai dar um probleminha ou outro, beleza? E nos vemos domingo que vem na continuação desta incrível série do Extra. Porque aeromodelismo é assim!